paz do Senhor Jesus, querido. Estamos em mais um Minuto com Deus no canal Para Por Um. Querido, antes de nós entrarmos na reflexão que Deus ministrou ao meu coração, eu gostaria de pedir que você compartilhasse. Para quê? Para vidas serem alcançadas para o reino do céu. O céu, ele conta com a minha vida, mas ele quer contar com a sua também. Mas como, Cadu? Compartilhando para a glória do nosso Deus. Amado, voltando a falar o que nós estávamos falando ontem, sobre Jesus e a experiência que Jesus teve na sua infância. E qual é essa? Para a gente voltar a falar sobre essa situação. Jesus, ele era carpinteiro, correto? Então, todo carpinteiro, ele mexe com prego, martelo e madeira. E também essa profissão, ela tende a fazer com que a pessoa, muitas das vezes, ela machuca, ela corta. Então, todas as vezes, imagino eu, isso Jesus falando comigo e eu compartilhando com você. Amém? Jesus, ele, todas as vezes que ele machucava ali naquele trabalho, ele automaticamente ele já tinha uma experiência de dor. E qual foi o final daquilo que Deus veio para fazer como propósito? Qual que foi? A crucificação. E quem estava na crucificação? Jesus, o prego e o martelo e a madeira. Mas nós não iremos falar sobre essa questão. Mas nós iremos falar desse Jesus que ele era carpinteiro. E muitas das vezes nós vemos na palavra de Deus, todas as vezes que no início, quando Jesus estava na sua cidade, eles falavam Jesus, o filho de José, o carpinteiro, correto? Então, amado, muitas das vezes, você sabe por que o diabo ele tem como uma ferramenta para trabalhar sobre a minha e a tua vida? Porque nunca na sua cidade você vai ser chamado pelo nome que Deus te deu como propósito. Sempre vai ser chamado, gritado quem você era. Pode ser que lá na frente, depois, quando Jesus já estava pregando, porque na palavra não diz, a palavra já não dizia, ou não fala, melhor falando assim, Jesus, ele, todas as vezes que ele estava na sua cidade, Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Por que eu estou te falando isso, querido? Porque muitas das vezes o inimigo usa a boca dos outros para nos desanimar, chamando nós pelo nosso passado. Mas sabe, querido, nós temos referências bíblicas e nós temos um testemunho ocular dentro da Bíblia, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem é esse? Esse Jesus que viveu, ele teve a experiência, porque quando eu e você ficar face a face com Deus, nós não podemos falar, Deus, como é difícil as coisas, ou tentar se justificar, porque ele esteve aqui. Ah, Carlos, mas aqui hoje é mais difícil. Por que, querido, nós temos essa visão? Hoje é tudo mais fácil. Hoje você consegue se comunicar com uma pessoa em outro estado, em outro país. Naquela época tinha que ir andando, querido, ou ir de barco. Hoje é mais fácil. Hoje, aquilo que você fala que parece que o mundo hoje é um pouco mais conturbado. Naquela época já tinha prostituta. Todas as vezes nós procuramos desculpas para nos justificar. E Deus, ele nos traz a palavra hoje, a reflexão, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, querido, nós não temos mais desculpas. Desde quando Jesus, ele se tornou aquele que nos liga diretamente com Deus, nós não temos mais desculpa. Nós procuramos dar desculpa, mas não tem. Sabe, é chegada uma hora na minha e na tua vida de nós se posicionarmos, de nós olharmos e falar,
independentemente do que as pessoas vão falar ou dizer ao meu respeito, eu vou continuar a pregar, eu vou continuar a viver. Porque, querido, Deus não prometeu facilidade nessa terra. Mas quando Deus ele te chamou, porque não é nós que vamos até Deus, mas é Deus que nos convida a ir até Ele. Sabe, querido, quando Deus ele te chama, você entende e você começa a compreender, e automaticamente nesse Jesus nos chamar, Ele traz algo muito forte. Ele já traz a nossa salvação. Mesmo sabendo que nós iríamos e vamos errar. Sabe por quê, querido? Não é merecimento a salvação. A salvação é uma vida com Deus. É uma vida de parar de se esconder e se colocar na presença. E estar na presença não é você ser perfeito, mas é você aprender a estar sendo o mais sincero possível. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não era porque ele era perfeito, mas porque ele não procurava se justificar dando desculpas. Ele assumia os erros e falava, não, eu errei. Ia lá e voltava. Se nós lermos Salmos, a maioria dos Salmos, é ele engrandecendo aquele Deus que perdoou, aquele Deus que curou, aquele Deus que libertou. Aquele Deus que pode fazer muito mais do que nós pensamos. Porque ele sabia que pelas forças dele, ele jamais seria rei. Mas não foi o homem que nomeou Davi. Pelo contrário, até os dele nem lembrou dele. Mas pela única vez e pela primeira vez, tiveram que ficar de pé esperando Davi para poder assim ter a refeição. Sabe o que Deus está querendo falar para você, querido? Deus vai te honrar. Deus não vai te tirar de onde você está. Mas não precisa você justificar. Porque quem te justifica é Deus. Aquele que te liberta. Aquele que quer intimidade. Quando você tem intimidade, tudo que vem a você, Ele vai fazer. É porque muitas das vezes nós se distraímos. E a chave da mensagem é essa. Nós se distraímos pelas coisas que as pessoas dizem ao nosso respeito. Mas, amado, as pessoas não te dão a salvação e muito menos a condenação. Quem te pode te libertar e quem vai te justificar e vai te condenar é Deus. E automaticamente nós temos também o poder de se condenar. Você não precisa crer em Deus, mas automaticamente, querido, quando eu e você partirmos, ou se Jesus voltar, a gente vai ter que prestar conta dessa vida. Queira nós ou não, nós vamos ter. Ah, mas eu sou ateu, não acredito a Deus. Amado, Deus, Ele chama você para que você tenha fé, que você acredite. Mas o diabo, ele nunca exigiu fé. Ele nunca exigiu algo semelhante a isso. Porque a ausência de Deus é condenação e inferno. Não existe outro lugar. É céu ou inferno, irmão. Então é chegado um tempo e um momento que nós estamos falando sobre depressão e nós temos que assumir que a ausência de Deus fez com que nós se oprimimos. Ah, então quer dizer que depressão é conversa? Não. Eu tive e eu sei que não é. Mas eu sei também que quando eu me aproximei de Deus, Deus não me tirou o remédio. Mas Ele me libertou das coisas que eu queria fazer comigo mesmo. Entende? Então, amado, quando você se entrega, Ele vai fazer. Porque o mais interessado tem que ser nós, mas é Deus. Porque Deus, Ele te ama, Ele não quer te perder. Mas Ele espera que nós tomamos as nossas decisões, chamado livre-arbítrio. Então pare. Sabe, é chegada a hora de verdade, querido, que você venha fazer a diferença no Evangelho. Não se copie. Deixe Deus fazer com que tudo que você for falar venha do alto.
Tudo que você for pregar, venha do alto. Quando você tem essa característica do céu, o céu é ligado com você. Você não vai olhar horizontal, é vertical, irmão. O filho e o servo de Deus, ele olha vertical. Ah, eu errei, mas eu estou na vertical. Ah, mas eu estou na vertical. Deus, me perdoa. Deus, eu quero, eu preciso, porque nós somos totalmente dependentes dele. E aí é que está outra chave da palavra, querido. Esteja nessa dependência, porque o lugar do verdadeiro cristão é na dependência de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por este momento. Obrigado a Deus por essa palavra. Espírito Santo, assim como o Senhor ministrou dentro de mim, ministra em cada coração que ouvir, Pai. Pai, que não venha, ó Deus, como rebeldia ou como algo do tipo. O Senhor sabe, Pai. Mas nós temos, ó Deus, o presente da salvação. Mas também nós temos o poder de não querermos esse presente. Mas a consequência, não cabe a nós, Pai. Cabe ao Senhor. Então, Pai, que nós estejamos com esse anseio do céu, porque quando nós olhamos para o céu, nós olhamos para o alvo, independentemente do que a vertical ou a horizontal pensa sobre nós, mas é o que a vertical pensa sobre nós, porque quem vai nos... Hoje, o Senhor é, Pai, aquele que nos traz a redenção, mas naquele dia, o Senhor será o nosso juiz. Pai, em nome de Jesus, traga essa palavra queimando como brasa, Senhor, em nosso coração, na nossa mente, para que assim, ó Deus, nós verdadeiramente vivemos o Evangelho. Não da boca para fora, mas de coração, de alma, de vivência com Cristo, de espírito. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, fica com essa reflexão. Que Deus possa ter falado tremendamente ao seu coração, amém? Graça e paz, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, e só vem. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Creia e acredita em nome de Jesus.